Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o mestre nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje vamos estar analisando aí a sexta rodada do torneio de candidatos, tá pessoal? Então, sem muita enrolação, vamos lá para a partida. A primeira partida que a gente vai ver é a partida do líder, é o jogador sensação do torneio, ele mesmo, Sindarov do Uzbequistão contra o EI, né? Então, EI de brancas começa com E4, Sindarov responde com E5, agora vem cavalo C3, vem aí a preparação do EI, porque depois de cavalo C6, ele resolveu jogar aqui ó, a abertura do bispo, tá? Com o bispo C4. Então, o Sindarov responde com cavalo F6, vem D3, cavalo A5, esse é um lance importante para tomar esse bispo forte aqui. Não é todo mundo que faz esse lance, então sempre que você enfrentar a abertura do bispo, esse tipo de posição que você joga o cavalo A5 para tomar o bispo é uma boa opção. Então vem A3, porque se deixar vai voltar o bispo para E2, então tome C4, agora toma. Vem bispo C5 e aqui já vem um momento importante da partida, né? O Sindarov faz bispo C5 e bispo C5 praticamente não existe partida, né? Aqui o mais jogado é D6, porém o EI jogou rápido aqui, cavalo F3, então provavelmente ele estava preparado aqui para essa linha, né? Como ele sabia que ele ia jogar isso, então era muito mais fácil para ele preparar do que para o Sindarov, né? Então vem D6, agora dama D3, tem ideias de tirar o bispo, pode começar a ficar de olho no rocão, é, e agora defende E4, podendo fazer cavalo D5, né? Então aqui vem bispo E6, bispo G5, cravo o cavalo. Agora vem A5, já para evitar uma expansão aqui das brancas. E também, se for fazer o roque grande, já começou aqui a avalanche de peões, né? Por isso, nessa posição vem cavalo D5, aí resolve jogar de forma mais sólida, né? Sem entrar nessas loucuras de roque grande. Então jogou de uma forma mais posicional. Tome F6, agora ele tira o bispo e aí ele tem esse peão, esse ponto em F6 aqui, onde ele pode pressionar, né? Porque a dama vai ficar escrava desse peão. E vamos ver como seguiu. Agora vem o torre G8, roque pequeno, na verdade, né? Aí veio o A4, agora B4. Nesse momento, olha lá, ó o tempo do EI, ó. Provavelmente a preparação dele acabou aqui, ó. Depois do A4, porque ele pensou muito tempo aqui, pensou mais de meia hora. E ele acertou o lance, tá, pessoal? B4 é a melhor opção. A ideia é tentar deslocar esse bispo, né? E se o bispo sair, agora vai ter 2 pontos aqui para ele conseguir atacar, né? Então o Sidarov toma aqui no Ampassan, agora toma de peão. E nesse momento aqui, tem um peão que parece que tá caindo em A3, mas era uma armadilha, tá? Se jogar, por exemplo, torre por A3, agora torre por A3, e depois que o bispo toma, agora vem torre A1, ataca o bispo, e quando o bispo volta, vem bispo toma F6. E a ideia aqui, pessoal, é que se a dama tomar, vai tomar um cheque aqui e perder a torre, né? Tanto é que nessa posição aqui, os computadores tá querendo jogar torre toma G2 e sacrificar a qualidade aqui, né? Em troca desse par de bispo aqui bem forte, né? Pode surgir ideias de D5 e vai tentar pressionar aqui nessas diagonais, né? Sobre o roque aqui. Então o computador considera essa posição aqui igualada, tá? É... Outra opção, por exemplo, como só tirar a dama para C8, aí aqui já começa a ter uma vantagem das brancas, né? Tem cavalo H4, já começa a ficar de olho em umas entradas aqui, e as pretas não tem contra-jogo, né? Porém, o Sindarov não tomou, e se ele toma de bispo, é bem parecido, tá? Vem torre A2, e a ideia é fazer torre A1, e vai ter esses mesmos temas aqui, né? Por exemplo, se o bispo volta agora, aí tome F6 primeiro, e depois de dama C8, agora sim, pode tomar em A8, tome A8, e agora vem cavalo G5, tá ameaçando tomar, vai pressionar aqui, esse peão de D6 é um alvo, e aqui vantagem das brancas, tá? Então não pode tomar o peão. Sindarov acertou a ideia aqui em não tomar o peão, fez o lance bispo G4, que é um dos melhores do computador. Agora vem B4, bom lance do EI, expulsa o bispo e vai tentar pressionar, como eu falei. Porém, o Sindarov acertou. A ideia do bispo G4 era eliminar esse cavalo, porque depois que troca, agora o bispo planta em D4, né? E esse bispo fica muito bem aí nessa casa, né? Agora vem bispo toma F6, esse é o momento crítico da posição, né? Olha o tempo que o EI gastou, ele tinha 1h12 no relógio, e foi fazer o lance só com 26 minutos, quase uma hora para fazer o lance, né? Gastou quase 50 minutos, né? Na verdade. Então, e ele errou, né?
a gente vai ver que tomar esse peão é um erro, porque vai ter muito contra-jogo pro Sindarov e os lances são muito fáceis de fazer. Então realmente não dá pra entender, porque ó, depois que toma F6, vem dama D7. Esse basicamente é o único lance da posição. Olha lá o EI, ó. Olha o tempo que ele vai gastar. Tá com 26 minutos, já gastou mais 4 minutos aqui. Sem necessidade, né? Se ele sabia que ia tomar F6, ele já tinha que ter previsto dama D7. Depois de torre D1, agora vem dama E6. E aí, de novo, é um lance muito óbvio aqui do Sindarov, né? Ele vai pressionar esse bispo para tentar eliminar o bispo e vai atacar o peão de C4. Então, o EI pensou 1 hora e parece que ele não teve resposta. Ele não viu que vinha dama E6. Não dá para entender, né? Foi muita falta de responsabilidade aqui do EI. E olha lá, gastou mais alguns minutos, ó. Perdeu mais uns 4, 5 minutos aí para fazer o lance H3. A ideia dele é evitar entradas aqui, ó, em G4, né? Tem ideias aqui, ó, de torre G6 atacando o bispo, e se o bispo voltar, agora dama G4, e quando trocar as damas, a torre toma, e ela vai fazer um ataque no bispo e um ataque no peão de E4, né? Então não tem como aí continuar com um peão a mais, né? Por isso vem H3 para evitar essas entradas em G4, e agora recupera o peão em C4. O EI faz torre D3, não é a melhor opção. O computador aqui, a posição é bem difícil já. O computador ele quer dar a qualidade em D4. Então já não é muito fácil essa posição, né? Mas ele acabou fazendo aqui o lance torre D3, parece o lance mais humano. Agora a torre ajuda aqui a defender a terceira fila, defende o peão de A3. Então vem dama E6 de volta e o Sindarov segue jogando rápido, lances práticos, né? Ele sabe que o EI tá apertado no tempo aqui, tá no lance 21 e o EI ainda tem 15 minutos no relógio, lembrando que só ganha acréscimo após o lance 40. Então vem torre D1 aqui na coluna D, agora torre G6 e aqui vem o erro de novo, né? Bispo H4, mas de novo, não é fácil, né? Os computadores eles querem tomar aqui em D4, tá, pessoal? E depois que toma, agora bispo toma D4 e ele considera essa posição aqui uma pequena vantagem para as pretas, tá? Só que realmente era muito difícil, ainda mais com pouco tempo. Então aí faz bispo H4 e aqui segue vantagem do Sindarov. E o Sindarov erra, faz rei F8, não é a melhor opção. A melhor opção aqui é fazer C5 e depois que trocar, o peão em C5 é muito forte. Ele defende o bispo, ele tá jogando C4, C3 muito rápido. E ele vai bloquear aqui, ó, a terceira fileira. E aí a torre vai poder tomar em A3. E enfim, ele acabou fazendo o lance rei F8. Veio dama H5 no desespero, né? O EI fez esse lance que não faz sentido nenhum. Porque simplesmente rei G8 defende aqui o peão em H7. E agora a dama tá meio deslocada aqui em H5, né? Então ele fez rei H1. Também outro lance, provavelmente não sabia o que fazer, estava sem tempo, ainda tinha que fazer 15 lances. Pode estar surgindo em algum momento um dama toma H3. Então talvez ele tirou para sair desses temas, talvez ele já está considerando sacrificar a qualidade, realmente não dá para saber. Porém agora vem C5, agora sim o Sindarov acerta essa ideia, ele viu agora, né? Vem F4 e o EI vem pro tudo ou nada, né? Ele tem que tentar estourar a posição aí, porque senão ele vai perder aí, vai ser morto, ele não tem tempo. Olha lá, 7 minutos no relógio. Então toma em F4, agora a dama volta, ameaça o peão. Torre E8, Sindarov erra, Sindarov de novo jogou muito rápido aqui, tá, pessoal? Ele gastou, olha lá, menos de 2 minutos, né, para fazer o lance. Então, era o momento do Sindarov aproveitar a posição e tentar buscar o melhor lance, né? Aqui o melhor lance era bispo E5 defendendo o peão. Acontece que ele não viu que depois que a torre vem em 8, agora vem bispo F2. Lance importante aqui do EI, o EI acerta. A ideia é trocar o bispo e aliviar um pouco essa pressão. Só que a impressão que dá é que vai cair o segundo peão. Porém, aí ele toma em D6 e é um erro, né? Porém aqui, ele tinha que ter tomado em C5 e quando toma, agora faz torre F3 e vai tomar aqui o peão de F4 e o contra-jogo, ó, tá no peão em F7, tá? E se tirar a dama, por exemplo, para A4, atacando aqui a torre, pode vir, por exemplo, triplicando aqui na coluna, né? E não tem como, vai tomar aqui e mesmo que fizer, sei lá, um lance como esse para tentar trocar tudo, na verdade, aí não tomaria aqui, né? Se vier para defender, aí cai o peão de C5, né? E aí a posição tá empatada, tá, pessoal? Essas posições de peças pesadas aqui, mesmo com um peão a mais, costumam empatar bastante. Porém, o EI com muito pouco tempo no relógio, erra o lance, toma em D6, e agora o Sindarov vai pegar a vantagem de novo, então toma, e agora vem dama E3, ponto de exclamação aqui pro lance do Sindarov, né? Um lance importante para manter a vantagem, tentando trocar as damas. O EI sabe que não é
tão simples só trocar as damas, então ele evita a troca. Agora vem C4, dispara o peão passado, dama G5 cheque, rei F8, também o único lance para manter a vantagem, né? Porque se o rei vai para H8, por exemplo, depois de lance como dama G5, pode começar a surgir algumas ideias de perpétuo aqui, né? E a posição não tá tão simples. Tem torre D8 algumas vezes, enfim. Então, faz o lance correto, rei F8. Agora volta a torre, né, para defender aqui a primeira fila, tá tendo alguns cheques. Então ele traz a torre, agora vem C3 e segue avançando o peão passado. Olha lá, tá com 1 minuto no relógio, está no lance 34 ainda. Tem que fazer mais 6 lances, tá, pessoal? Até ganhar o crescimento. Então tá muito difícil a posição. Então ele faz dama G5 aqui no desespero. Sindarov acerta o lance, F3. E o que acontece? Agora tem que trocar as damas, né? Porque tá tendo temas aqui, tá com a dama ameaçada e realmente não tem o que fazer. Então troca a dama, torre toma e aqui o EI abandonou, tá, pessoal? Realmente não tem o que fazer. Se, por exemplo, toma em F3, agora vem um lance C2, ataca aqui a torre, ameaçou promover, a torre tem que ficar aqui e depois de torre E2 aqui, as pretas estão completamente ganha, né? Porque o rei fica preso, né? A torre vai ficar cortando aqui, ó. Essa torre tá presa também, ela é escrava, né? Ela tá presa aqui no peão, ela não consegue sair. E agora o plano vai ser simples, ó. Vai trazer o rei pra cá, ó. Vai tomar o peão, vai atrás do outro peão, vai tomar, pode passar aqui. E tá bem fácil, né? E não tem o que fazer. Se tentar trazer o rei, vem pra cá. E se trazer pra cá, posso vir uma casa pra cá primeiro, porque depois de rei 1, agora tem torre H2. E aí tá trocando aqui, tá tomando peão, tá tomando os peões. Ou pode ficar só parado, né? E aí se o rei vir aqui, ele perde a torre. Então agora tem que ficar parado com essas peças. A torre não pode sair porque leva cheque e perde. E não tem o que fazer, né? Então aqui o Sindarov ganha mais uma, pessoal, e vai para 5,5 pontos em 6 rodadas. Isso nunca foi visto em um torneio de candidatos, tá? Isso é algo absurdo aqui. Sindarov, que tá super bem no torneio, mas fica aí até o final para você conferir como que tá a classificação, né? Após agora a 6ª rodada, e a gente vai ver aí se ele realmente já tá aí com o título na mão, se não tá. Enfim, vamos lá para as próximas partidas. Então agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no Nakamura de brancas contra o Praggnanandhaa. Nakamura vem com D4, Prag cavalo F6, C4, escolhe aqui a Ninja Índia, vem cavalo C3, bispo B4, E3, joga o Nakamura, B6 para poder desenvolver o bispo, traz o cavalo aqui para G2, porque caso tome ele pode retomar aqui de cavalo sem quebrar a estrutura, então vem C5, agora A3 ataca o bispo volta, agora vem bispo D2 aqui. O Nakamura tentou jogar uma linha que desequilibra um pouco a posição, porque ó, depois de roque ele faz D5 e agora toma em D5, toma de cavalo. Tem algumas trocas aqui, mas pelo menos desequilibra um pouco a posição, ele vai tentar atacar aqui o Praggnanandhaa, né? Então vem bispo A6, cavalo G3, troca em F1, toma de rei, lance interessante aqui do Naka, né? Ele podia tomar de cavalo ou de torre, mas ele toma de rei porque ele quer manter a torre em H e tentar fazer um H4 e ir pro tudo ou nada, né? A gente sabe que o Nakamura tá na lanterna do torneio, então ele precisa ganhar se ele quiser ter algum tipo de chance, né? Então vem D6, H4, olha lá, vai vir para cima, cavalo F5, E4, agora para dar passagem aqui para dama passar, vem dama F6, torre E1, G6, agora vem H5 do Naka tentando aí quebrar a posição e abrir alguma coluna. Vem cavalo, E5, torre H3. Agora vem B5 para proteger a casa de C4 aqui para o cavalo. Ou até mesmo fazer o lance C4 e plantar o cavalo aqui em D3, né? Olha lá, fez C4 e nesse momento o Nakamura vem com dama H6. Agora tem algumas ameaças aqui, né? Então o Praggnanandhaa tem que tomar bastante cuidado. Ele faz cavalo G4, expulsa a dama volta para D2, o cavalo volta para E5, tá ameaçando a entrada aqui, né? Ó, e vai ter uma pressão. Então o Nakamura volta, ameaça o mate, o Praggnanandhaa ataca a dama, volta aqui e a partida termina em empate, tá, pessoal? Vamos lá para a próxima. Então vamos dar uma olhadinha agora aqui no Caruana de brancas versus o Esipenko de pretas. Caruana veio com o cavalo F3 e surpreendeu todo mundo, né? Todo mundo tava achando que o Caruana ia mandar um E4 de novo, porque o Caruana tá um ponto inteiro atrás do Sindarov. Então ele precisa tentar ganhar. E ele tá jogando contra o lanterna do torneio, né? Então ele tem que fazer E4, desequilibrar a posição. Mas ele acabou escolhendo jogar aqui o sistema catalã. Então depois de cavalo F6 vem bispo aqui.
Até aqui tudo normal, roque, faz o roque também, B3, agora ele vai desenvolver o bispo por B2, fez o duplo finhanqueta aqui, porém depois de C5, bispo B2, cavalo C6, E3, B6, agora vem dama E2, bispo B7, torre D1, joga dama em D7, agora vem D4, quando o Esipenko toma aqui em D4, o Caruana toma de cavalo, né, ele quer manter essa tensão em D5 e não quer entrar aqui num peão isolado, né? Senão vai ficar muito fácil aí pro Esipenko tentar jogar para empatar. Então ele quer tentar manter algum tipo de desequilíbrio, porém aqui acaba trocando algumas peças, vem dama C8, toma agora em D5, bispo toma D5 e nesse momento aqui, ó, o Caruana fez cavalo C3, né? E bom, o Caruana, a posição realmente é equilibrada, mas ele tinha que tentar fazer E4 aqui, tá, pessoal? E aí ele mantém as peças, não troca as peças, começa a ter ideias de E5, e ele podia tentar alguma coisa aqui, mas eu realmente não sei por que ele não tentou, ele escolheu o cavalo C3, porém aqui, depois dessas trocas, ó, vai trocar a dama também, e aí tá entrando no final bem simétrico aí, com muita cara de empate, né? Então veio torre C8, torre D3, cavalo D7, volta a torre, F6, agora o cavalo aqui na casa de B5, ataca o cavalo, e ele tira o bispo e faz um ataque descoberto no cavalo aqui em D7. Toma o cavalo em B5, toma em D7. Porém, depois de bispo F8, vem bispo em D4, ataca o peão de B6. B4, lance importante aqui para evitar que o Caruana consiga expandir. Então tome B6 e depois de torre A6 o bispo vem para D8. Agora bispo, torre D6 e força a troca das torres. Agora troca a torre. Depois de bispo B6, torre ataca o bispo volta. Agora vem torre C2. E o que acontece? Tá com o peão a mais o Caruana, porém essa torre tá presa na defesa do peão, né? Então ela tá muito passiva. Então por isso que os computadores aqui consideram a posição em igualdade, tá? Então volta o bispo aqui para D4, ataca o bispo volta para 7. Vem E4 agora para o bispo poder voltar para casa de E3, rei E6, G4, G6. Vem o bispo em E3, volta o bispo ali, H3. Nesse momento o Esipenko resolve fazer o F5 e depois que troca aqui em F5, o Caruana faz torre C1 e a ideia é entregar o peão de A2, mas ele vai tentar invadir ali e tentar alguma coisa. Porém, depois de rei D7, agora a torre tem que sair, torre C4, toma em E4, rei toma. Agora vem torre B2, né? Então o peão de E5 ele vai cair, porém o peão de B2 também. E o bispo protege o peão de B4, né? Então toma aqui, toma, vem rei aqui, torre A3 para começar a avançar o peão, torre E4, agora vem torre A5 cheque, a ideia é que quando o rei vir para C4, ele vai atrás do peão de H, e quando toma o peão de H, toma o peão de C, e eles acabam empatando essa posição, né? Vai entrar no final morto aqui de torres, né? Não tem o que fazer. As pretas vêm atrás desse peão, as brancas atrás daquele, cada um vai tomar o seu e vai empatar, né? Então vamos lá para a última partida de hoje. Então, última partida de hoje, Anish Giri contra o Matias Blubal. Giri de brancas começa com C4, vem E6, cavalo C3, D5, D4. Estamos aqui num gambito da dama recusado. Então, cavalo F6, tome D5, bispo G5. E aqui o Blubal escolhe essa linha, porque depois de E3, ele joga bispo F5 e quase que força que vinha a dama em F3, né, pro branco tentar alguma vantagem. Porque se fizer lance simples como o bispo D3, simplesmente troca e as pretas não tem problema nenhum na posição, né? E aí o Giri é forçado a entrar nesse final aqui, ó, onde vai trocar as damas. E ele tá um pouquinho melhor por causa desses peões dobrados, porém uma vantagem mínima, tá? Então essa era a preparação do Blue Ball, todo mundo sabe que ele tá jogando pra empatar as partidas, né? Ele não tá tentando nada. Essa partida vai ser o maior exemplo disso. Vamos ver como é que seguiu. Então vem H4, H5 para evitar a expansão das brancas, cavalo E2, vem o bispo aqui, G3, traz o cavalo, bispo G2, rei F8. Agora faz o roque aqui, o Giri, vem rei G7, A3, tentando aqui fazer o ataque da minoria, né, com B4. Então o Matias trata de evitar com A5. Agora vem B3 para evitar o A4 aqui do Matias Blubal. Então tá controlando aqui o avança em A4, vem torre E8, agora torre C1, torre A7, traz o cavalo para cá, melhora o bispo, troca a diagonal do bispo também, ó, porque depois que o cavalo vem aqui para C3, ó, ele vai colocar o bispo agora em E2, olha lá, colocou o bispo em E2, traz a torre para a coluna A, e agora vai ficar uma sequência de lances tentando alguma manobra, olha lá, o Matias tá parado, ó, vai ficar repetindo o lance aqui, ó, mexendo o bispo, vai e volta. O Giri vai tentar alguma coisa, plano do cavalo C5, mas ele evita aqui as trocas, volta o bispo, olha lá, vai ficar passando lance, não vai trocar o cavalo.
Então ele fica passando aqui, ó, cavalo C3, bispo volta, cavalo ataca o bispo, aí ele volta aqui o cavalo, vem cavalo em A4, volta o cavalo e fica repetindo aqui ó, a posição, olha lá. Não tem nem vergonha na cara, né? O Matias Blubal, né? Enquanto o Sindarov tá fazendo um baita torneio aqui, um torneio cheio de partidas bonitas aí, prêmio de beleza e tudo, o Blubal aqui tá fazendo um torneio de prêmio de sono, né, pessoal? Não tá querendo nada aqui. Então vem cavalo A4 e olha lá, vai ficar repetindo de novo. Traz a torre, ó, só vai ficar repetindo o cavalo aqui, ó, passando o lance. O Guiri tentando alguma coisa, mas também não consegue nenhuma ruptura, né? O Blue Ball acaba controlando aqui, ó, todas as rupturas que o Guiri pode tentar, ele tá controlando e vai ficar parado, não vai tentar nada, olha lá. Então passa o cavalo, faz manobra, vai e volta com o cavalo de novo, vai e volta com o cavalo. Agora ele troca o bispo de casas brancas, porém vem aqui o peão em F5 e de novo ele vai controlar aqui as rupturas do Guiri, né? Vem rei G2, cavalo vem para cá, vem o cavalo, bispo D6, rei G7, olha lá, sem objetividade nenhuma, vai e volta com o cavalo de novo. E eles ficaram nessa aqui, ó, jogando um monte de lance, ó. O Blue Ball só passando o lance, ó, vai e volta com o cavalo na cara dura. Provavelmente o Guiri aqui deve ter perdido a paciência, tentando criar alguma coisa, mas o adversário realmente não tá deixando. Olha lá, vai e volta, ó. Não tem nem vergonha na cara. E o Guiri não tem o que fazer, ele tenta ainda melhorar as peças, mas não tem muito o que fazer, ó. Fica indo e voltando. Essa aqui foi a partida mais chata da história do xadrez. Acho que eu nunca vi uma partida tão chata como essa. Veio o torre B2, olha lá, passou alguns lances, repetiu. E aí vai ficar repetindo agora lance de torre. E nesse momento eles acordaram em empate, tá, pessoal? Uma partida bem engraçada aí, né? Onde o Blue Ball simplesmente não tentou nada, jogou para empatar na cara dura e garantiu mais 5.000 euros no bolso, né, pessoal? Então cada empate ele tá ganhando ali um valor, né? Então ele tá aproveitando para empatar e tentar garantir alguma coisa, tá? Então vamos dar uma olhadinha como ficou a classificação agora. Então, pessoal, ó, olha lá como é que ficou a classificação após a sexta rodada. Sindarov tá imparável, tá, pessoal? Isso aqui é absurdo, tá? O que ele tá fazendo. Ele tem 5,5 pontos, tá? Geralmente a gente faz os cálculos aqui que para ser campeão precisa fazer ali algo entre 9, 9,5. Ele já tem 5,5 pontos, nem chegou na metade do torneio, tá? Então, se ele empatar todas daqui para frente, por exemplo, ele com certeza vai ser o campeão, a não ser que o Caruana faça milagre e saia ganhando de todo mundo, né? Faça algo parecido com o que ele tem feito, o que é bem improvável, tá? Tá, pessoal? Então, enfim, assim ficou a classificação. Aqui Nakamura, EI e Ezipenko seguem na lanterna do torneio. O Blue Ball aqui que só tá tentando empatar todas as partidas, não conseguiu empatar ontem com o Caruana, né? O Pragnananda até tá tentando, mas parece que não tá tentando tanto. O Guiri é a mesma coisa. E o único que tá tentando ali, tá indo pra cima, é o Caruana. Mas mesmo assim, né? O Sindarov tá fazendo um baita torneio. Ainda tá 1,5 ponto atrás do Sindarov. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E até amanhã.